Um caminho iluminado, buscando maldição. Não participes dos pecados dos outros. Olá, seja bem-vindo ao dia 300. Faltam só 66 dias para a gente concluir o estudo das Escrituras, a leitura da Bíblia inteira em um ano. Os textos que vamos estudar hoje estão aparecendo aí na tela. Começando pelo Salmos 119. O tema da sessão é Num, e o contexto abordado é confiar na orientação da palavra de Deus. Um dos versos mais conhecidos dos Salmos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Assim começa a sessão de hoje. O salmista diz que fez um juramento de cumprir esta palavra, que é luz para o seu caminho, que é a lâmpada para os seus pés. Ele confia na palavra do Senhor, na direção que essa palavra traz para a sua vida. Ele confia tanto ao ponto de dizer: eu estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, na tua palavra. E ele encerra a sessão dizendo que inclina o coração dele para a palavra do Senhor para sempre a cumprir. Livro do profeta Jeremias. Uma aliança quebrada. Deus fala com Jeremias sobre a quebra da aliança do povo dele com ele, Deus, usando Jeremias para lembrar ao povo tudo o que foi dito, tudo o que foi prometido aos seus pais, aos que os antecederam, desde Moisés, desde Abraão, sobre a aliança de Deus com o homem, com o seu povo. E diz que é maldito aquele que não cumpre essa aliança, que não cumpre os mandamentos de Deus. Então, o Senhor lembra ao povo de toda a aliança que foi feita, da libertação deles do Egito, da promessa da terra prometida, e reforça que aquele que não cumpriu essa aliança será maldito. Maldito o homem que não der ouvidos a esta palavra. Então segue-se o texto e nós entendemos que aquele povo acabou trazendo sobre eles a maldição, porque o próprio Deus diz que repetidamente ele falou e falou e falou acerca destas leis que deveriam ser cumpridas, usando vários profetas, e o povo se recusou a ouvir. Um dos profetas que não foi ouvido foi o próprio Jeremias. Inclusive, no texto de hoje, vemos que tentaram contra a vida dele e Deus o fez saber disso. Deus avisou a Jeremias que a vida dele estava em risco e Jeremias registrou isso. Inclusive, há também o registro da queixa de Jeremias. Ele chega diante do Senhor dizendo que sabe que Deus é justo, mas que ele quer conversar com o Senhor sobre a justiça de Deus. E então questiona sobre os ímpios que estão prosperando. E Deus responde a Jeremias com uma inquietação, o leva a uma reflexão. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? Jeremias leva uma queixa, um questionamento ao Senhor e recebe de volta um outro questionamento. Vemos no Novo Testamento Jesus repetindo esta prática, sempre levando o homem a olhar para si e responder às suas próprias questões. Deus usa algumas simbologias para mostrar através do profeta Jeremias o que aconteceria com o seu povo. Uma das simbologias é um cinto que Deus manda Jeremias amarrar à sua cintura, ficar com ele por alguns dias, depois colocar numa fresta perto do rio Eufrates, até que aquele cinto apodrece. E Deus então traz a resposta da simbologia para Jeremias, que é: o seu povo vai apodrecer como aquele cinto. Depois ele usa uma outra simbologia com uma jarra de vinho. Deus trabalha sempre mostrando analogias, simbologias, para que o povo entenda, compreenda de que forma as coisas acontecerão. E em todo o tempo, Deus sempre dando ao seu povo a chance de se arrependerem, de clamarem ao Senhor, abandonarem os seus pecados, para que a punição seja atenuada, para que os pecados sejam perdoados, mas o povo se recusa a ouvir. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo.
No texto de hoje, Paulo está aconselhando Timóteo, ensinando como Timóteo deve lidar com as viúvas. Basicamente, ele diz que as viúvas que têm família, que podem cuidar, que podem acolher, que têm filhos, não devem se tornar peso para a igreja no sentido de receberem donativos, suporte, ajuda financeira, porque elas têm família para cuidar. Ele dá inclusive uma idade, até 60 anos, quer dizer, a partir de 60 anos, essa viúva deve ser socorrida pela igreja no caso de não ter familiares. Por quê? Porque Paulo entende e ensina para Timóteo que as viúvas jovens devem se casar. A razão disso é porque ele diz que as viúvas jovens que não se casam ficam ociosas, andam de casa em casa, promovem discórdias, fofocas, acabam também sentindo desejos da carne, acabam caindo no pecado e muitas vezes se tornam peso para a igreja e, portanto, Paulo aconselha que as viúvas jovens se casem novamente. E aquelas que têm uma viúva já de idade em sua casa, deve acolher e deve dar o suporte financeiro a esta viúva. Paulo ainda ensina a Timóteo a como lidar com os presbíteros. Ele diz que não é para receber as queixas acerca dos presbíteros sem ter pelo menos 3 testemunhas. Deve haver uma acariação e então tomar a decisão acerca do que aquele presbítero tenha realmente feito ou não. Paulo também fala sobre o presbítero ser remunerado. Ele diz que o trabalhador é digno do seu próprio salário. E se esse presbítero está trabalhando para a obra do Senhor, ele deve ser remunerado. E aqueles que vivem no pecado? Paulo traz uma explicação, uma orientação a Timóteo específico sobre os presbíteros que estão na prática do pecado. A orientação é: repreenda-os na frente de todos, em público. O presbítero deve ser repreendido publicamente se estiver na prática do pecado. Mas Paulo também orienta a Timóteo que em tudo ele haja com imparcialidade. Ele deve ter este cuidado de não fazer nada de forma parcial. E ainda orienta que não coloque, não imponha as mãos sobre ninguém sem ter sido direcionado a isso, sem que Deus o tenha conduzido a isso. Ele fala sobre uma precipitação. Não coloques, não imponhas as tuas mãos sobre a cabeça de alguém precipitadamente. Nem participe dos pecados dos outros, mas conserva-te puro. Ou seja, Paulo está orientando Timóteo para se conservar puro, não participando do pecado alheio, não fazendo parte disso, não sendo conivente com isso. Ao mesmo tempo em que Paulo orienta a cuidar, a zelar, orienta a acompanhar o presbítero, a não ser parcial, a ouvir testemunhas, ele também orienta que tome-se o cuidado de não ser participante do pecado alheio. E a última orientação do texto de hoje que Paulo dá a Timóteo mostra o zelo e o cuidado de Paulo pelo seu discípulo. Ele fala sobre a saúde de Timóteo. No início da carta nós comentamos que Timóteo tinha uma saúde frágil. E aqui fica bem claro, Paulo está falando sobre alguma dificuldade que Timóteo tem no estômago. Então Paulo o orienta a tomar um tanto de vinho, não somente água, por conta do seu estômago. Não fica claro qual é o problema exatamente, mas fica claro que Timóteo tinha algum tipo de enfermidade e Paulo está tendo o zelo, o cuidado de orientar Timóteo, inclusive nisso, no cuidado com a sua saúde. Mais uma vez, Paulo falando para Timóteo cuidar dele. Em outro contexto, Paulo falou para Timóteo cuidar dele como saúde espiritual, no contexto de estudar a palavra, de se separar, de se entregar e dedicar ao ensino e ao aprendizado da palavra. E agora ele está orientando Timóteo a cuidar do seu corpo físico, da sua saúde física. E amanhã estamos de volta para continuar o estudo das Escrituras. Até lá, se Deus disser que sim.